Olá, alunos! Vamos para a nossa terceira aula de Sistemas Lógicos Programáveis. Eu sou a professora Stephanie. E só para avisar, alguns alunos estão perguntando se pode fazer os exercícios que eu estou passando em outro programa. Pode sim. Eu só dei algumas sugestões para que as pessoas que ainda não fizeram tenham um norte, né, de como fazer, de que software utilizar, tá certo, pessoal? Um dos assuntos que iremos abordar são as listas de instruções. Então, o que é isso? Para entender, precisamos de compreender alguns conceitos que são importantes. Que essa linguagem, né, de lista de instruções, ele também é referenciada como na língua inglesa, né, que é Instruction List, que em português é a lista de instruções. Essa linguagem, ela define mnemônicos, que são auxiliares de memória, que é feito semelhante à linguagem assembly, né, utilizada nos microprocessadores e nos microcontroladores. Esses mnemônicos apresentam operações lógicas, tanto booleana como de comandos de transferência de dados. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, você pode observar ao lado, aqui em ladder, né, à esquerda, e à direita, utilizando essa lista de instruções para fazer esse mesmo procedimento. Então, a seguir, a gente vai começar a compreender e no final desse conteúdo, a gente vai começar já a ler isso aqui e saber o que se trata, né? O que cada simbologia, cada instrução dessa vai fazer no programa. Então, a lista de instrução é uma linguagem ideal para resolver problemas simples e pequenos, em que existem poucas quebras no fluxo de execução do programa. Então, geralmente, ela é muito utilizada em CLPs de pequeno porte. Por quê? Essa linguagem pode ser usada para descrever os comportamentos de funções, blocos de funções e programas. Então, vocês vão ver utilizando ainda esse tipo de linguagem, né, de lista de instruções em CLPs de pequeno porte, porque existem pouca quebra de fluxo na execução do programa, né? Então, são programas curtos, então ainda são utilizadas as listas de instruções. Como vimos, a lista de instruções ela é semelhante ao código assembly, né? Ela usa o conceito de acumulador para armazenar os resultados intermediários, ou seja, cada instrução utiliza ou pode também modificar o valor de um único registrador, denominado registro ou resultado de acumulador. Tem também as funções, são executadas com conteúdo de acumulador, então pode também utilizar funções, né? O operador indica o tipo de operação a ser feito entre o resultado atual contido no acumulador e o operando. E, por fim, o resultado da operação é armazenado no próprio acumulador. Então, é esse procedimento que é feito em lista de instruções. Para entender a sintaxe da lista de instruções, é preciso compreender algumas regras, né? Tem alguns padrões a ser seguidos. Então, esses daqui são os principais. Cada instrução deve começar uma nova linha. Cada instrução pode ser precedida por um rótulo, que é o elemento opcional, que é indicado com um nome seguido de 2 pontos. Uma instrução é composta de operador, né, e operandos. E a instrução é igual à soma desse operador com os operandos. O operador pode ou não incluir um modificador, né? Caso seja necessária a inclusão de mais de um operando, eles devem ser separados por vírgula. E também, se for necessária, né, deseja incluir os comentários, eles devem ser o último elemento da linha. Então, tem que estar no final. Um comentário é iniciado pela sequência de caracteres asterístico, né, e terminado também por asterístico.
Então, assim você consegue diferenciar o comentário. O comentário, ele não vai ser lido no código, né? Quando você executa esse código, esse comentário não vai ser lido. Mas por que é importante colocar comentário? Porque com o comentário você consegue se guiar mais no que está acontecendo naquele código e ficar mais organizado para encontrar os problemas. E também as linhas em branco podem ser inseridas entre as instruções, né, para ficar mais organizada, e um comentário pode ser colocado sem lista de instruções. Então, tudo isso é a sintaxe da lista de instruções. Então, aqui está um gráfico, né, que representa um exemplo da sintaxe da lista de instruções. Então, a instrução vai vir de um rótulo, que aqui nesse exemplo o rótulo está dizendo o nome início, né? O operador e modificador. Então, esses daqui, a gente depois vai ver o que significa cada sigla dessa, né? O que significa, o que ela vai fazer. Mas esse aqui são o operador. Os operandos são as variáveis. Então, aqui ó, tem essa variável, essa variável, essa variável. E o operador é o que vai acontecer com essa variável, né? Então, a gente vai ver a tabela que vai dizer isso. E também o comentário, né? Como eu disse, tem que estar no começo e no fim, entre chaves, né? Asterístico. E você coloca o seu comentário, né? Botão pressionado, comando válido, liga o motor. Então, isso aqui ajuda muito a você descrever o que está acontecendo em cada linha para depois ficar mais fácil de encontrar o problema desse processo, né, que você desenvolveu. E é uma lista, né, do que significa dos principais operadores, o que significa. Então, LD carrega o operando para o acumulador, o ST armazena esse conteúdo no acumulador, o S faz com que o operando seja 1, o R faz com que o operando seja 0. Aí tem a função booleana AND, né? AND também pode ser dessas duas formas, ou e ou exclusivo. Tem também para soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Tem a comparação maior que, tem a comparação maior igual, que é igual, né? NE que é diferente, tem o LT que é menor que, tem o LE que é a comparação, né? Tem o JMP que é o desvio o rótulo, né? Para o nome do título. Tem o call que invoca a execução de um bloco de funções e o ret que retorna a função ou bloco de função. Então, essa aqui são a lista dos principais operadores que vamos utilizar nesse novo código que estamos aprendendo agora, que é a lista de instruções, tá certo? Então, para facilitar nosso entendimento, eu sempre coloquei a lista de instruções com algo que a gente já conhece, que é a linguagem ladder, para vocês comparar os dois e ficar mais fácil de compreender essa nova linguagem que estamos abordando agora. Então, na linguagem ladder, diz assim, esse exemplo 2, né? Implemente o programa ladder e em lista de instruções que tem a tarefa de acender uma lâmpada L sempre que fechar a chave, né? Então, aqui a chave, ó, e 01, e aqui a lâmpada, que é 01. Então, esse LD está dizendo que esse vai ser a entrada, né? I1. E esse ST vai ser a saída, que vai ser Q1. Então, essa aqui é em lista de instruções. E ao lado é em ladder. Para vocês verem que é bem semelhante, e você comparando os dois, fica bem mais fácil de começar a entender essa nova linguagem e o que está acontecendo nela, né? Um exemplo é um contato A, né? Sendo que ele é tipo NF, ou seja, normal fechado. É preciso fazer uma leitura da variável negada. Então,
No exemplo anterior era só o LD, porque era um contato normal aberto. Agora, como o I1 é normal fechado, então vai ter esse N aqui, dizendo que ele é negado, né? Ou seja, é fechado ao invés de ser aberto. Então, vai ser assim. E o ST também vai continuar sendo a saída, né? Então, esse exemplo do lado, é a lista de instruções para esse programa aqui em ladder, desse lado esquerdo. Então, esse exemplo 4 é uma operação I, né? Ou seja, a lógica aqui, ó, tem que, para o Q1 ser acionado, tem que o I1, o I2 e o I3 mudar, né? De variável, ou seja, fechar todos esses contatos para poder chegar energia e acender a saída, né? Mandar um para a saída, que é 01. Então, começamos com o LD, né? Dizendo que a variável I1. E depois vamos adicionar várias outras saídas, que no caso será I2 e 3. Para acionar aqui saída, Q1. Então, você vê, ó, com o lado do lado fica bem mais simples compreender essa lista de instruções. Então, esse aqui é o exemplo 4 com o operando I. Agora, iremos compreender o operando ou seja, aqui, ó, para sair da Q1 C1, eu tenho que ou Q1 ser aceso, ou I2 ser como tá, né? Ou I3 como tá, para poder ser acionado. Observando aqui que o I3, ó, é também normal fechado. Então, sempre quando for normal fechado, adiciono esse Nzinho aqui no final. Então, aqui a primeira, né? A primeira entrada e o que vai acontecer em relação às outras. Então, todas elas estão na função OR, que em inglês é OR, tá? Então, ou I2 ou I3, sendo que o I3 vai ser negado, né? Por causa que ele é normal fechado aqui, tá bom? E para acionar a saída, que isso aqui é da saída Q1, tá? Então, esse aqui é uma lista de instruções para fazer a operação OR. Então, aqui é outro exemplo, né? Aí, nesse exemplo, pede o seguinte: faça o diagrama ladder e a lista de instruções correspondente a dois contatos, I1 e I2, NA e NF, respectivamente, em paralelo, e um contato I3 NF em série com ambos. O outro lado do I3 está conectado à bobina tipo 7 de Q1 de autorretenção. Então, aqui é esse diagrama ladder, né? Obedecendo todas essas instruções que ele pede. Então, como agora a gente vai passar para a lista de instruções. Então, a gente vai considerar o L1, a primeira entrada, né? Que vai ser o LD. E depois, como essa entrada está conectada com as outras. Então, vai ter um OU aqui, né? Que o I1 vai estar ou essa aqui, né? Que vai estar, como está fechado, vai ter que ser, botar o N, certo? E depois vai ser o I, né? Que vai ser essa nova variável aqui, I3, sendo que ela também, ó, tá normal fechada. Então, ela também vai ter N no final, né? N, que é o I3. E o 7, porque agora não vai ser mais como antes, né? Ele tá aqui com a bobina de 7. Então, para essa bobina de 7, só precisa da letra S para acionar a saída, setar a saída, né? Da bobina. Então, essa aqui é a lista de instruções para esse exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: faça o diagrama ladder e a lista de instruções correspondente aos contatos I1 e 2, que vai ser NA e NF, em paralelo,
o I3 normal fechado em série com ambos, o outro lado está conectado a uma bobina tipo reset. Então, basicamente, o restante vai ser igual, né? Agora, sendo que ao invés da bobina 7, vai ser a bobina reset. Então, ó, vai ter a I1 ou I2, né? Sendo que esse ou I2 é negado. Depois, o I3, que também vai ser negado, né? Por causa daquele normal fechado, resetando o Q1. Então, se você observar, é bem semelhante ao outro. Agora, sempre tem que estar na ordem. Primeiro, esse aqui que é um O, né? O I1 vai estar com O, depois o I. Então, tem que ter essa ordem aqui. Esse aqui vai ser o primeiro e depois vai ser o segundo. Então, a ordem sempre é, ó, da esquerda para a direita. A lista de instruções sempre vai obedecer isso, tá certo? Então, como a lista de instruções só possui um registrador, né? Certas operações podem ser adiadas para alterar a ordem natural da execução das instruções. Por exemplo, aqui tem o I1, depois vai acontecer esses dois, né? E esse, sendo que no O. E depois vai ligar essa bobina aqui, Q1. Então, é esse que está representando, ó. Registrador LD que vai armazenar a variável 1, depois I, né, que está na mesma linha. E, sendo que vai ter que ser negado tanto de cima quanto de baixo. Então, vai botar N, que está negando de cima, e o N, que tá negando também o de baixo, ou seja, das entradas I2 e 3, que por fim vai ligar o Q1. Então, esse aqui, ó, esse parênteses aqui, ele tá fazendo com que essa instrução seja adiada, né? Então, tem essa forma de programar. Aqui é um exemplozinho, sendo que é um pouco mais complexo, ó, tem essa ordem aqui todinha, né? Então, a gente vai seguindo, ó, sempre da esquerda para a direita, para fazer a linguagem. Então, aqui, LD, o acumulador A1, né? Depois, ou, né? Ou, que é o símbolo de mais, sempre vai ser ou, e o símbolo de multiplicação sempre vai ser o I, certo, pessoal? Então, o ou, começa o, aí depois A2, ó, que é essa parte aqui de dentro, então a gente já fez essa parte. Aí, ou, aí, agora mais, ó, o mais é sempre AND. Então, vai ser AND, o LD, o A3, ou, né, que tem o mais, A4, né? Agora, ó, aqui é como se tivesse, não tem sinal, é como se estivesse multiplicando com A5. Então, multiplicando é o AND. Então, aqui AND, A5, e fecha aqui parênteses. Então, da mesma forma que tem aqui os parênteses, ó, aqui também tem os parênteses para dar prioridade nesse resultado, certo? Para estabelecer a ordem. Depois, quando terminar tudo isso, ele vai 7, né? Pegar o resultado de toda essa conta para somar com o A6. Então, ou A6, por isso que como soma, aí é o A6, para depois ficar no resultado. Então, aqui, ó, quando você comenta, ó, do lado tem também todos os passos. Então, fez o adiado, né? Aí depois fez o AND adiado.
E aqui tá todos o passo a passo. Então, é sempre bom você ter esse costume de fazer os comentários, porque fica melhor para você compreender depois o código. I1, I2, certo? Como tá multiplicando, aqui é como se fosse o I, né? Então, por isso, ó, o I sempre vai ser na mesma linha. E o mais, que é o O, é assim, em cima e embaixo, certo? Então, aqui, ó, ele quer que aconteça, né? Esse e esse, esse e esse, ou esse aqui barrado, né? Que tá fechado. Então, sempre tem que lembrar de colocar o negativo dele. Para acionar o Q1, certo? Então, aqui, ó, coloca o LD, que é o acumulador, que vai armazenar o valor de 1. Depois, AND o I2. Tá aqui, o I2. Depois, ou, aí colocando a linha de baixo, né, que é o I3, junto com o I4. E depois de tudo isso, fazer o quê? Acionar a saída Q1. Então, aqui é a lista de instruções. Lembrando que o I4, ó, como é fechado, ele tem que ser o negativo dele, né? Ou seja, ele não pode estar pressionado, porque se ele estiver pressionado, ele abre, né? Então, por isso que é o negativo dele. Enquanto todos os outros têm que estar acionado para fechar, esse aqui, que é normal fechado, não pode estar pressionado, porque senão ele iria abrir, certo? Então, por isso que sempre vou botar o negativo dele para ele não estar pressionado, certo? Esse aqui é mais um exemplo, né? Então, é parecido com aquele outro, né? Exatamente igual, na verdade. Sendo que aqui, ó, aí embaixo tem outra possibilidade. Porque você poderia pegar essa linha aqui, ó, e separar a saída para ir para uma memória auxiliar. Então, você pode observar que aqui é a mesma coisa, certo? E depois colocar essa parte de baixo aqui, ou a memória, né? Ou a memória. Depois que pressionasse a memória, para ir para energizar a saída, que é o Q0, que é essa saída aqui, Q1, certo? Então, ó, você poderia aqui, ó, LD1, AND. Então, fiz isso, AND. Esse outro, I2, ST, né, que é ligando a memória M1. Então, liguei a memória M1. Depois, LD de novo, ó, o I3, o I4, sendo que, ó, I4 é normal fechado, então, tenho que negar ele. Então, I4, ou, né, porque tá embaixo, um embaixo do outro, na mesma, tem nessa ligação aqui, ó, tem esse ponto de conectação, então, é um ou outro, né? Então, por isso que é ou. Então, aqui, ou M1, tudo isso para ligar o Q1. Então, essa aqui é a lista de instruções para fazer esse mesmo lado, né? Então, você poderia utilizar essa forma ou essa forma aqui para fazer a mesma solução. Então, existem várias possibilidades, né? Dependendo do caso, tem várias possibilidades que você pode fazer para chegar na mesma resolução. Nesse aqui, ó, tem ou esse aqui negado, né? Depois I, que é essa conexão aqui, I ou esse, o I3 barrado, né? Que ele é normal fechado, o negativo dele, e 4 para poder acionar o Q1. E aqui a simbologia dele em equação lógica, né? Aqui, ó, o I1 mais o I2
E, né, lembrando que sempre quando vem o sinal de soma é ou seja, um embaixo do outro, ou um ou outro. E quando é essa multiplicação aqui, é um alinhado com o outro, né? Então, ele está alinhado com I3 mais I4 do ou. Então, em lista de instruções, fica I1, LD, né? I1. Ou negado, né? Com o I2. Depois, end. O negado, né? De I3, porque o I3 é normal fechado. Ou I4, né? Tudo isso separado por parênteses, né? Para depois set o Q1, ou seja, para depois acionar o Q1. Então, aqui embaixo tem outro exemplo fazendo esse mesmo passo, ó, sendo que ele dividiu esse bloco aqui para acionar a memória, né? E depois utilizou esse outro bloco aqui com o contato da memória. Então, esse aqui foi o 1, esse aqui foi o 2. Então, aqui, ó, 1 para acionar a memória e depois o 2 com o contato da memória para poder acionar a saída, que é Q1. Então, vamos lá. Fica o LD I1 ou negado, né? Do I2, porque é normal fechado, setando a memória. Depois, o LD negado, porque o I3 é normal fechado. Depois, ou I4. Depois, end, né? M1, ST, Q1. Né? Ou seja, ligou o Q1. Então, sempre tem que observar isso, ó. Também, que vai sempre ir na ordem que vai mostrando aqui no ladder, né? Então, sempre a leitura da esquerda para a direita e a ordem de cima para baixo. Certo, pessoal? Então, aqui é exemplo 12. A equação lógica é essa aqui que ele quer que desenvolvam, tanto em ladder como em lista de instruções. Então, em ladder fica I1 com I2 ou I3, né? Com I4 e 5, né? Ou I4 e 5 para acionar Q1. Então, fica LD1 e 1, end com o I2, sendo que vai ter o OU, né? O OU vai ser o I3 negado, por isso que tem o N aqui, ó, do I3. Depois vai ter o end. End, sendo que aqui o end tem 2, né? Então, também vai utilizar o OU. Então, é o I4 negado, por isso que tem um N, e ou I5. Então, aqui, ó, se você abrir 2 parênteses, você tem que fechar 2 parênteses. E aqui, ó, para acionar o Q1, certo? Aqui também é a mesma coisa, né? Sendo que agora utilizando a memória, então, pegou essa primeira linha aqui. Para acionar aqui, ó, primeira linha. Aí fez isso aqui, que é o primeiro para acionar a memória. Depois essa parte aqui de baixo, a segunda, ele só trocou a ordem, né? Também você pode fazer isso. Quando é I, né? Um ao lado do outro, você pode fazer isso. Então, aqui ele botou o I4 com I5, o I3, né? E colocou ou com a memória, né? Tô com a memória aqui.
para ser acionado o Q1. E aqui é na linguagem de instruções, na lista de instruções. LD, END, né? E 2 para setar que liga a memória. Depois LDN do I4, porque o I4 tá normal fechado, ou I5. Depois NDN, porque o I3 está negado, tá normal fechado também. Então, vou usar aqui, ou a memória, né? A memória M1, certo? Então, ó, você observou aqui que aqui, nessa ordem aqui, ele precisou utilizar o parênteses, né? Mas já aqui, ele não precisou usar o parênteses, porque ele trocou a ordem aqui, ó, colocando esses dois para frente. Então, não precisou colocar o parênteses para ter o atraso da instrução, tá certo? Então, a lista de instruções, antes do surgimento da IEC 61131.3, cada fabricante ele utilizava seu próprio conjunto de mnemônicos. Então, aqui é o padronizado, né, pela IEC 61131.3. E aqui, apesar de semelhantes, cada um tinha o seu, né? A Mitsubishi tinha esse padrão, a Omron tinha esse, a Siemens S7200 tinha esse outro padrão. Então, ficava muito difícil, porque além de ser uma linguagem que poucas pessoas têm conhecimento, cada fabricante utilizava seu próprio conjunto de mnemônicos, ficando ainda mais difícil, né, de entender o problema e poder solucionar. Então, aqui é a imagem que ilustra a lista de instruções para utilizar o temporizador, né? Então, aqui mostra a entrada, ó, X1, que vai acionar o temporizador no tempo de 20 segundos para acionar a saída, que é X1. Então, aqui, ó, como é que faz isso na lista de instrução? Chama call D1, né, que é o temporizador. Quem vai ser a entrada? A entrada vai ser o IX, IND entrada, IX, o PT, que é o tempo, né, para set time, que vai ser de... Esse aqui é T1, ou seja, o tempo, conta o tempo para depois ligar, né? Então, ele vai contar 20 segundos. Depois, LD, que é a saída do temporizador, né? Depois do tempo, vai ligar o QX1. Então, esse aqui é uma lista de instrução utilizando para temporizador. Esse aqui também é para temporizador, sendo que já utilizando a norma IEC, né? Então, aqui tem a entrada e 0.0, o tempo de 100 segundos. E aqui a saída, ligando que é 0.0 também é um T1. Então, fica assim. LD, você coloca a entrada, que está acionando o temporizador. O T1, então, você é esse primeiro T1, né? T1, que é o nome desse temporizador, porque poderia ter vários. E 100 segundos para acionar a saída, que é 0.0. Então, esse aqui é a lista de instruções já segundo a norma IEC. Aqui também é um temporizador, sendo que é da família, do CLP da família T-Widow, né? Então, aqui vai ter a entrada, o temporizador, ele vai ser o tipo T1, vai contar 1 segundo, né? E vai ter aqui acionar a saída. Então, você coloca aqui esse BLK, que tá chamando esse temporizador TM1. A entrada vai ser I0.1, né? Então, você bota LD, depois diz que ela vai ser entrada.
Depois, quem vai ser a saída? A saída você coloca LD, a saída K, né? Que é do tipo K, mais o SC, que é essa memória aqui, essa saída aqui em específico, né? E depois você coloca end BLK. Então, só para vocês observarem, né, antes era bem mais difícil, porque não tinha padrão e cada um fazia de um jeito. Aí ficava bem complicado assim de compreender os códigos. Aqui, ó, eu acho que eu cometi um equívoco. Ele vai chamar o C2, isso aqui tá como se fosse temporizador, mas na verdade é contador. C2, aqui vai ser o porcento e 0.1, né? E 0.0. Ao invés de ser PT, aqui vai ser PV, né? Então, PV 20 igual a 20. Dessa mesma forma, né? 2 pontos igual a 20. Esse aqui, ó, tem um ponto K, na verdade, é para ser aqui C2, né? C2 ponto Q. E a saída tem que ser esse aqui, por cento, que é 0.0. Então, teve esses errinhos aqui no material que eu peguei, que eu olhei agora. Certo, pessoal? Já aqui, a lista de instruções para contador do tipo do SLP, né? Do CLP S7200 da Siemens. Então, você tem aqui uma network e depois a outra network para acionar a saída. Então, você coloca aqui, ó, o LD, as duas entradas, que é o LD0 e o LD0.1, acionando o contador C2, né, em 20, ou seja, iria contar até 20. Então, quando você coloca essa ordem aqui, ele já sabe que esse primeiro vai ser para começar as contagens, né, do pulso de contagem, esse aqui vai ser para resetar ele. E na network 2, que na network 1, né, que começou de 0, vai ser o LD C2, ou seja, esse contato do contador ligando a saída, que aí aqui botaria igual. Então, aqui mostra como faria o contador para o CLP. Aqui é a lista de instruções para o CLP tipo Tuido da Schneider. Então, aqui, ó, ele vai resetar pelo I1 e a contagem vai ser pelo esse sensor 2 junto com a memória, né? A memória M0. E depois a saída a saída do contador vai acionar o Q0, certo? Então, coloca aqui, ó, o C8, que é esse contactor que eu estou utilizando. Essa entrada aqui vai ser utilizada para o reset. Já essa saída aqui, ó, I1, essa entrada I1.2 e a memória vai ser utilizada para a contagem. Depois de terminar a contagem, a saída, né, que é um contato do contador, vai ligar essa saída, que é o Q0.0. Então, essa aí é a lista de instruções para esse tipo de CLP aí da Schneider. Outra forma, né? Agora a gente vai iniciar uma nova linguagem que é também utilizada em CLP, que é o texto estruturado, que é o Structured Text. Então, o IEC 61131,
ele é um padrão internacional para sistemas de controlador programável, né? Então, as linguagens de programação para esses controladores, elas são padronizadas por essa norma. E o ST é uma dessas linguagens de programação que são utilizadas padronalmente, né? Tem esse padrão de utilizar esse tipo de linguagem. Então, o que é esse texto estruturado? Eles são programas escritos em texto, né? Caracteres. O texto estruturado é fácil de aprender para aquele que tem experiência na elaboração de programação na linguagem C ou BASIC, né? Então, quem aí tem experiência nessa área de programação vai sentir facilidade de entender essa linguagem de programação. As fórmulas de cálculo são similares a expressões matemáticas que podem ser facilmente compreendidas. E o ST é adequado para processamento de dados. Então, a gente viu aí as características desse tipo de linguagem de programação. Então, essa imagem aqui representa um exemplo de instruções de controle, né, de entradas e saídas. Então, com esse programa aqui, esse exemplo, o resultado de Y0 se acende quando a entrada Q0, X0 é acesa. E Y10 apaga quando X0 apaga, ou seja, o out, que é a instrução, né, diz que se esse aqui que X0 é o argumento, ponto, tem a vírgula, ou seja, essa aqui é a entrada, e esse vírgula, né, separando a saída. Então, se essa entrada for acionada, que é o X0, vai acionar a saída Y10. Se ela não for, o Y10 também não será acionado. Então, esse aqui é um exemplo básico de texto estruturado. Outro exemplo aqui de instrução, né? Do lado esquerdo tem a variável e do lado direito tem o decimal, a constante decimal. Ou seja, o que essa instrução está fazendo? Ela está pegando esses 5 e colocando no valor de D10. Então, isso é o que faz quando a gente tem esse tipo de instrução. Então, para quem tem uma basezinha de programação C, aí já sabe que é bem semelhante à linguagem C, né? Então, vocês já vão ter uma familiaridade com essa instrução. Então, no texto estruturado, ele pode ter vários tipos, né, de notação numérica. Ele pode ser binário, pode ser octal, pode ser decimal e hexadecimal. Então, aqui, ó, 8 está mostrando que ele vai ser octal. Se eu tiver o K, ó, na frente, ele vai ser decimal. Ou pode colocar ele sem nada, porque ele também vai entender que é decimal. Aí você é hexadecimal, você pode botar o 16 asterisco ou o H, o prefixo. Então, tudo isso aqui para você fazer essa anotação numérica das variáveis, né? Então, quando esse aqui, ó, vai atribuir ao D10 a 32, sendo que da forma octal, né? Aqui vai ser o 26, sendo que da forma decimal, vai atribuir o D10. Já aqui vai ser um A, que é hexadecimal, vai ser atribuída a variável D10. Então, ela pode atribuir vários tipos de anotação numérica diferentes. Algo que também é muito utilizado no texto estruturado é a anotação de bits, né? Que o bit representa condições de verdadeiro ou falso, né? True ou false. Ou como on-off, que é ligado, desligado. Então, esses bits representam 1 se for ligado
e 0 se for desligado, né? On, off, true ou false, respectivamente. Então, aqui, ó, mostra a anotação numérica. Né? Então, aqui tem a anotação numérica e a anotação de true ou false, ou seja, 1 equivale a true e 0 é false. Então, tem essa representação também utilizada no texto estruturado. Aqui, né, mostra uma sequência de execução do programa. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, tá a programação feita em texto estruturado e embaixo em ladder. Então, o que diz, né? O Y10, que vai ser a saída, ele vai ser o OU, né, de x0 e x1 AND x2, né? Então, aqui, ó, o OU de x0 e x1 AND x2. Então, vai sair, o resultado disso vai para a saída Y10. A próxima é as entradas x3, x4, que vai energizar o Y11, né? Então, é representada aqui nessa linha de código. E por último, se o x3, né, junto com o x5 forem acionados, vai energizar o Y12, né? Então, aqui, o Y12. Sempre eu estou tentando trazer para vocês a nova linguagem com o ladder, porque o ladder é o que vocês vão ver mais frequentemente, né? Então, é sempre bom utilizar o que a gente já conhece para aprender algo novo, porque fica mais fácil o aprendizado. Então, aqui, por exemplo, ó, quando a chave x0, então aqui está a chave x0 e aqui está a lâmpada. Então, ó, você pode representar por isso aqui, dizendo que Alt x0, que é a variável de entrada, ligando o Y10, que é essa linha de código aqui em ladder. Ou você pode representar por essa forma aqui, né? O Alt x0 y10. Ou também você poderia representar dessa forma aqui, dizendo que o valor de x0 vai vir para a variável y10. Então, você tem essas duas maneiras de representar pelo texto estruturado essa ideia aqui do ladder, tá certo? Então, aqui é outro exemplo, ó. Diz que ou x0 ou y70 forem acionados, por isso que tem aqui, ó, x0 ou y70 acionados, e note, né, porque esse aqui tá normal fechado, então tem que negar ele de x1, e não tiver pressionado o x1. Aí o resultado disso aqui vai ser o Y70, que vai ser a saída. Então, vocês podem utilizar o OR, né, que é um ou outro, o AND, o NOT, que é a negação, ou o XOR, que é o exclusivo, né? O exclusivo ou exclusivo. Certo, pessoal? Aqui é representada pelos nomes, né? Como a gente tinha visto anteriormente. E você pode usar as etiquetas, né? Você nomeando cada variável dessa, que às vezes fica mais fácil de compreender a operação, né? Porque você vê assim, x0, aí quando um programa é grande, aí você às vezes nem lembra mais quem é x0. Então, quando você usa a etiqueta, você vai colocar um nome para essa entrada, aí fica mais fácil de você lembrar quem é essa respectiva entrada, beleza? Então, o texto estruturado, né? Então, aqui, ó, você colocou. Aqui tá mostrando o lado que é a soma, né? Vai somar a linha de produção 1 com a linha de produção 2 e subtrair essa outra linha aqui. Então, ó, para sair o total do produto. Então, o total da produção
vai ser a soma da linha 1 com a linha 2, menos o aster, que é essa linha aqui, final. Então, você pode também utilizar para fazer operações aritméticas, né? Você pode fazer soma, subtração, multiplicação e também divisão. Então, também fica muito bom para você fazer essas operações, colocando também as nomenclaturas das variáveis. Vocês podem utilizar a sequência de instrução if, que significa se. Então, a lógica é essa, né? Se a expressão condicional, se isso acontecer, né? Essa expressão condicional acontecer, então, aí você coloca aqui que é a execução desse estado. Então, você vai executar uma lista e depois vai terminar o end if. Então, aqui, ó, mostra um exemplo, né, da lista de instrução, o início da instrução if, a expressão condicional, se for satisfeita, vai para executar o que você pediu. Se não satisfeita, vai pular ela, né? Então, aqui, ó, diz: o exemplo a seguir ilustra a derivação do programa comparando valores com variáveis. No exemplo de programa, o aquecedor se ativa quando a temperatura do painel de controle cai para menos de 0 graus. Então, tem a variável aqui, W temperature, que é a variável de temperatura. Se ela for menor que 0, então, o que acontece? Vai aquecer, né? Então, B heater é 1, ou seja, o aquecedor é acionado quando a temperatura no painel do controle cai menos do que 0 graus. Então, aí termina essa instrução. Então, vocês podem utilizar esse comando if, que é o comando se. Vocês podem utilizar também aqui, ó, outro exemplo. Então, ele mostra aqui, se a temperatura for menor do que 0, então faça, né? Então, vocês podem utilizar maior que, menor que, maior igual, menor igual, pode utilizar igual, diferente. Então, tem todas essas opções de operador para fazer aqui essa comparação, certo? Vocês podem comparar aqui, ó, se um for igual ao outro, ou um for ou um ou outro. Então, vocês podem utilizar várias coisas para colocar aqui no operador de comparação da estrutura if. Outra estrutura que pode utilizar é o if-else. Então, o if, né, que eu já expliquei a vocês, se isso acontecer, então, faça a primeira. Else, se não acontecer essa primeira, ele vai fazer outra instrução. Se não, pula, né, e termina a instrução. Então, aqui, ó, aqui é a estrutura, né? Então, if vai ter a expressão condicional. Se for satisfeita, vai fazer a instrução 1. Se não for satisfeita, vai fazer a instrução 2 e vai terminar. Então, aqui, ó, o programa de exemplo a seguir executa diferentes instruções dependendo da condição de estar ou não satisfeita. O programa de exemplo na seção 5.1 possui a desvantagem que o aquecedor continuava elevando a temperatura mesmo depois de atingir os 0 graus. No entanto, o programa a seguir desliga o aquecedor se ultrapassa, né? Então, aqui, ó, se a temperatura for menor do que 0 graus, ele vai ligar o aquecedor. Se não, vai desligar o aquecedor. Então, fica nesse ciclo aqui, né, comparando a entrada e a saída para ver a variável de temperatura para ver se ainda está ou não fazendo essa condição aqui, certo? Se for feito, né, se ele for menor que 0, vai fazer esse primeiro, que é ligar o aquecedor, se não, ele vai desligar o aquecedor, certo? Agora, a gente vai ver a instrução if, else if.
Então, você tem a condição da expressão 1. Se isso acontecer, então, ele vai fazer a primeira execução, a primeira instrução. Else if, você pode fazer outra instrução, ou seja, fazer outra comparação. Então, você pode usar vários else ifs para fazer várias comparações. Então, aqui, ó, se a condição da expressão 2 foi satisfeita, vai fazer isso aqui de azul. Se não, né, não tiver nessa condição, else vai fazer essa aqui em verde. E aí termina. Então, aqui é o gráfico que mostra, né? Então, tem a expressão condicional. Se ela for satisfeita, ela vai fazer a instrução 1. Se ela não for satisfeita, ela vai fazer a instrução 2 aqui. E se essa condição 2 for satisfeita. Se não for, nem a primeira nem a segunda não for satisfeita, ele vai fazer essa aqui, que é a expressão 3, né? Condicional 3. Então, aqui tem um exemplo, né? Se a temperatura for menor que 0, vai ligar o aquecedor e desligar o resfriador. Se essa temperatura for maior do que 40, então ela vai desligar o aquecedor e ligar o resfriador. Ou, né, se não for nenhuma, nem essa aqui, nem essa, ele vai para essa aqui, que vai dizer desliga tanto o aquecedor como desliga o resfriador. E o end if serve para terminar a lista de instrução. Aqui já é o texto estruturado que utiliza o case, né? As instruções do case são usadas para derivação de acordo com valores inteiros. Então, você coloca a variável. Se essa variável for 1, aí vai fazer essa instrução. Se a variável for 2, vai fazer essa outra instrução azul. Se não, vai fazer essa verde. Se não for nenhum desses valores, vai fazer o else aqui, que é o 4. E depois termina. Certo? Então, ó, instrução 1, se o valor inteiro for 1. Se o valor inteiro for 2, vai fazer a instrução 2. Se o valor inteiro for 3, vai fazer a instrução 3. E se não for nenhum dos valores, né, entre 1 e 3, vai fazer a instrução 4. Então, essa aqui, quem já utiliza a linguagem C, né, vai estar muito familiarizado com isso, aqui também utiliza na linguagem C. Outra ferramenta que pode ser utilizada é vetores. Por exemplo, aqui tem o destino, né? O destino do país A, que deu 35 de produção, o país B de 75, o país C de 65. Então, se você não utilizasse matriz, você ia ter que fazer as várias variáveis de destino, né? O destino A, o país B e o país C. Mas já você utilizando matriz, né, nesse caso aqui em específico, o vetor, você vai usar uma variável só. Então, que é o production, né, nesse caso aqui, né? E aqui, ó, vai ter entre chaves, esse aqui que vai ser o número do elemento. Então, para o 0 vai ser 35, que é o número do país A, né? O B, que vai ser o 1, que vai ser 75, e o C, 65. Então, aqui fica mais fácil de você armazenar esses valores quando você usa vetores. Vocês podem utilizar também matriz. A diferença de vetor para matriz é que vetor vai ter só várias linhas, né? Então, ela vai ocupar várias linhas. Então, aqui é 0, 1 e assim vai. Já matriz tem tanto linha como coluna, né? Então, aqui vai ter várias linhas e várias colunas, várias linhas e várias colunas. Colunas é assim, nesse sentido, e linhas é nesse sentido.
certo? Então, ó, nesse exemplo aqui, além do número de produção, tem a quantidade, ó, de vermelho, de amarelo e de azul, de carros de cada país. Então, você poderia utilizar a matriz. No caso, no país A, o 00 seria o 10, que é o do vermelho. No país A também tem o 5, que é o amarelo. E tem 20 carros azuis. Já no país B tem 15 vermelho, 40 amarelos e 20 azuis. Já no país C tem 25 vermelho, 30 amarelo e 10 azul. Então, se você quisesse ver, por exemplo, os carros amarelos do país B, então se você ver a matriz em que seja a primeira linha, a primeira coluna, você encontrar esse valor aqui que era 40. Então, você pode encontrar mais fácil e ficar melhor de armazenar esses valores, né? Essas informações. Ele dá um exemplo, ó, que vai adicionar 5 carros no amarelo do país B. Então, ele vai pegar o valor, né, do 1, que é, no caso, o amarelo do país B, vai pegar esse mesmo valor e vai adicionar os 5, né? Então, o que antes era 40, agora adicionou 5, ficou 45. Então, fica bem mais fácil, como vocês podem observar, de se trabalhar com matrizes para pegar e fazer essas alterações dos dados. Por exemplo, para eu achar o total de carros do país C. Então, vou pegar o vetor 2.0, que é 25. Depois, eu vou pegar o vetor 2.1, que é 30, que é o número de carros amarelo. E o 2.2, que é o número de carros azul. Então, somando tudo, fica 65. Então, a produção total, ó, é 65 carros no país C. Então, vocês podem fazer a adição de vários números, né? Utilizando cada um dos vetores. Então, você pode fazer infinita soma, mas assim, dessa forma, é mais difícil, né? Você fazendo a numeração. Então, vocês podem utilizar instruções de looping, como for, while e repeat. Por exemplo, vamos iniciar com esse for. Então, você coloca a variável e coloca o valor inicial dessa variável. Você vai até o valor final, né? Qual o valor final que essa variável pode ter. E by, aí tem o incremento, ou seja, a cada ciclo, quanto vai incrementar nessa variável. E fazendo a execução aqui da instrução, né? E depois termina com end for. Aqui é um exemplo prático, né? Que é o programa a seguir obter um volume de produção planejado de todas as cores do país C, que é como a gente fez antes. Então, você pode colocar a produção, né? Você zera essa variável porque é bom fazer isso para tirar o lixo de memória, ou seja, se ela tivesse outra variável, outra coisa armazenada, quando você zera aqui, você está tirando o lixo de memória. Então, a cor, ó, começa com 0, no máximo vai até 2 e vai adicionando de 1 em 1. Ou seja, vai pegar o valor, que no caso no início é 0, que vai ser igual a variável do início mais 0, mais a cor, né, de 2, o vetor, né, mais aqui, tá? Isso aqui tem mais o vetor 2.0, que se não me engano seria do carro amarelo, você somaria. Aí depois esse valor aqui já ia ser alterado, né, que ia ser o valor dos carros amarelos. Aí depois ia somar com o carro azul, porque
esse vetor aqui ia ficar 2.1 agora. E depois ia somar com os carros da outra cor, que é a última, que se eu não me engano é azul. Então, ficaria 2,2, que é esse vetor que representa dos carros azuis. Então, ele a cada passo ia somar o amarelo, né, se não me engano, depois o vermelho, os carros vermelhos, depois somaria os carros azuis. Então, ó, realmente, ó, primeiro é o vermelho, depois o amarelo e depois, por último, é o azul. Então, a cada ciclo, ele ia somar primeiro o vermelho, os carros vermelhos, depois no outro ciclo do for, ele ia somar com os carros amarelos e na terceira vez ele ia somar com os carros azuis, para dar o número total de carros produzidos pelo país C. Então, ó, agora com os valores, né? Então, vamos fazer aqui a sequência do for. Primeiro, ele seria 0, né, no primeiro ciclo, igual a 0, mais o vetor 2.0, que seria o dos carros vermelhos. Então, seria 25. Então, o resultado disso aqui, essa variável aqui, que é W, Producing Today, iria de 0, agora ia ficar 25. Depois 25, o valor dela, igual a 25, mais, agora aqui, ó, W color, começou com 0, mas a cada incremento ela vai adicionar 1. Agora, de 0 vai para 1, né? Então, ela foi no começo 2.0. Agora, ela é 2.1. Ou seja, a segunda linha, a primeira coluna, que é o número 30. Então, aqui, ó, ela iria adicionar 30. Ou seja, esse valor, ao invés de ser 25, ia ficar 55. Então, 55 igual a 55. Como fez mais um ciclo do for, agora vai ser 2, segunda linha, segunda, né? Que aqui no caso terceira, porque começou de 0. Então, que é esse valor aqui de 10, né? Então, mais 10. Ou seja, agora vai ser 65, que é o total de carros produzidos. Então, essa variável aqui no final ficou como 65. Então, na verdade, desse lado aqui vai ficar o resultado da operação, né? Então, aqui ficou 25. Depois aqui ficou 55. E tá 55. E aqui ficou 65. Certo? E assim vai o ciclo do for. Cada ciclo ele vai aumentando. No caso, ele parou aqui, ó. Que ele vai até 2. Então, quando ele chegou aqui, no vetor 2.2, ele para e encerra a repetição do loop. Então, aqui é um exemplo prático, né, de uma estrutura de uma linha de produção em que tem os itens, os nomes das variáveis que vai ficar com o nome de cada item, o valor e os tipos de variáveis. Então, aqui, ó, eu coloquei a nomenclatura de cada uma das variáveis da linha de produção, né? Certo? Então, no caso aqui, ó, vai ser 100, né, o volume de produção, e a produção atual vai ser 88, mas a meta é até 100. O status vai ser em produção, e o modelo vai ser o caminhão ST, né? Então, estou produzindo
esses caminhões. Então, você coloca o nome da variável, ó, modelo, você nomeia para ficar mais fácil. E você coloca também os tipos de dados, né? Cadeia de texto, então é texto, bits, a palavra, né? Inteiro. Então, esse aqui é uma representação para solucionar esse pequeno problema. Então, utilizando essas estruturas, ela possibilita que o nome, né, de uma variável represente múltiplas variáveis relacionadas à linha de produção. Ou seja, aqui, ó, ela nomeou que é o nome da variável, que seria a primeira linha de produção. Então, dentro da primeira linha de produção vai ter tudo isso, né, que são as variáveis que a gente nomeou, que é o modelo, os status, o plano total, a meta total e quanto está atualmente de produção. Então, aqui, por exemplo, ó, o nome da variável, o ponto e o nome do membro, que é, no caso aqui, é a meta, né? Então, aqui, ó, como tem no comentário, nesse caso aqui, quando eu digo que essa variável vai ser 150, eu estou definindo a meta de produção de hoje, da primeira linha de produção, para 150 caminhões. Então, é dessa forma que eu faço, especifico os valores, né? Então, também você pode colocar como data, ou seja, aqui, ó, em que o dia está representando as colunas e o mês está representando pelas linhas. Então, você quer ver aqui no dia 7 do mês, o mês 7, no dia 21. Então, esse valor aqui, ó, vai vir dessa linha de produção aqui que você organizou, que é da linha 1, né, de produção. Então, ó, tá organizada por essa aqui, né, por essa variável. ST Production by Date, que é a data da produção. Então, você vê aqui, ó, que essa variável aqui vai vir com todas essas informações para você atribuir e armazenar na primeira linha de produção. Então, você consegue ir preenchendo essa planilha, fazendo a produção de todos os meses e de todos os dias. Então, por exemplo, quando você faz essa operação aqui, ou seja, mês 6, dia 1, né, de junho do mês 6, que é o mês 6, dia 1. E você mostra a produção atual. Então, você vai atribuir, né, o volume de produção de 1 de junho à variável, que é o past production, que é esse aqui, ó, que é a unidade de produção passada, quanto produziu. Então, cada membro da matriz da estrutura pode ser especificado quando inserir esse ponto aqui, né? Se inserir esse ponto, você pode especificar esse número exato dessa matriz. E o nome do membro ao número do elemento da matriz. Então, você coloca o número e também especifica com esse ponto que vai só, de toda a matriz, ele só vai atribuir o desse dia aqui em específico. Também, ó, quando você, por exemplo, um exemplo de código de barras. Então, o controlador, né, o CLP, está lendo o código de barras de um produto. Então, ó, você tem os 4 caracteres, né, aqui, ó. Como ilustrado abaixo, as cadeias lidas pelo leitor de código de barras contém um código de erro de comprimento fixo, que é de 4 caracteres. Então, esse aqui é fixo para todos os produtos, né? Que são 4 caracteres. E dados de mês, minuto e hora no comprimento fixado nos outros 8 caracteres. Então, isso aqui é o mês, o minuto e a hora e a data. Tá tudo especificado aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, vai ser no dia 9 de dezembro, né, do 12,
às 14h58. Então, você pode separar pelo left, que é a esquerda. Você vai separar esses 8 caracteres da esquerda. E você pode colocar o mid, que é entre um e outro. Você faz um intervalo de valores que você quer retirar. Então, eu posso fazer para retirar esses valores aqui desse intervalo, para saber o mês e o horário e a data, né? Então, quando você está usando uma cadeia que ela é string, você tem que atribuir ela entre aspas, né? Aspas simples, para ele entender que isso aqui, na verdade, não é um número, ele é uma string, né? Que são letras, certo? Aí você tem que definir dessa forma aqui. Então, aqui, ó. Eu declarei que o S barco de data é esse valor aqui, que é o que eu estou lendo pelo meu leitor de código de barras. Então, ó, quando eu faço left, ou seja, esquerda, eu quero que eu pegue da esquerda desses dados aqui, né, só os primeiros 4. Ou seja, ele vai pegar só esse bloquinho aqui, ó, de E11, 2, né? Então, ele vai extrair os 4 caracteres, que é o do código de erro da parte da esquerda, que é esse número aqui. Então, quando eu uso o left, eu estou pegando os dados da esquerda, certo? Então, quando eu uso a função mid, ele vai extrair o número de caracteres de acordo com a faixa que eu disser. Então, ele quer que extraia 8 caracteres, sendo o primeiro caractere na posição 6, ou seja, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a partir daqui, ele pegou os 8 caracteres. E aí, eu posso extrair esse valor aqui, que corresponde o mês, né? O dia e o horário que o produto foi fabricado. Então, vocês também podem usar, por exemplo, a função de potência, né? Por exemplo, elevado a 2, nesse caso aqui foi 4 ao quadrado. Então, como é que vocês fazem isso em linguagem de texto estruturado? Aqui, ó, o programa, tanto a base como o resultado vai ser inteiro. O expoente, você tem que usar essa variável aqui, use int. Então, eu encerrei aqui a parte que é a nomenclatura das variáveis. Eu estou declarando as variáveis. Depois, eu estou dizendo, ó, eu quero que minha base seja 4 e meu expoente seja 2. Depois, faça o cálculo, né? Que é esse cálculo aqui, 4 elevado a 2. Logo, o resultado dessa expressão vai vir aqui para esse valor aqui, para essa variável resultado. Que no caso aqui vai ser 16, né? Que vai ser 4 ao quadrado, vai ser 4 vezes 4. Que é 16. Então, esse aqui é como, por exemplo, fazer a função de potência utilizando o texto estruturado. A gente vai, da aula de hoje, né, a gente vai ver também o FBD, que é o diagrama de blocos e funções. Esses diagramas de blocos e funções são um meio de programação que permite especificar o algoritmo, o conjunto de ações aplicadas aos dados de entrada. Então, eles são ideais para algoritmos, por exemplo, de P&D, né, proporcional, integral e derivativo, contadores, a parte de filtro, lógica booleana. Então, ele é muito usado nessas situações. Então, os blocos mais avançados do diagrama de blocos e funções, eles permitem até funções mais avançadas, como operações numéricas, a transferência, né, o deslocamento, a transferência, a operação de sequência de bits, a seleção dos bits, a comparação, o processamento de caracteres,
a conversão de unidades de engenharia. Então, você pode converter em temperatura, de Faraday para Celsius, por exemplo. Então, você pode utilizar também flip-flops, contador, temporizador, né? E também regras de controle, como dinâmico, como atraso, média, diferença, monitoração, PID. Então, a norma, né? Essa norma aqui que define a linguagem de programação de CLP, ela define um número eficiente, né, de blocos em funções, mas nada impede de você criar seu próprio bloco de função para fazer algo que você criou em específico. Então, você também pode criar seus blocos também de função. A definição de um bloco é feita em duas partes. Então, tem a especificação da estrutura de dados, né, que é constituída dos parâmetros de entrada, as variáveis internas e os parâmetros de saída. E também tem o algoritmo, que pode ser expresso utilizando qualquer linguagem que a gente viu até agora, né? Texto estruturado, SFC, LADA. Então, você pode escolher um deles para fazer a linguagem de programação. Então, quais são as características que são comuns aos blocos de funções? Externamente, é só possível acessar as entradas e saídas de parâmetros de um bloco, né? Ela tem essa característica, ou seja, variáveis internas não são acessíveis por outros elementos do programa. Então, eles ficam ali internamente naquele bloco, então não tem como acessar os dados internos do bloco, só as entradas e saídas de parâmetros, certo? Um bloco de função só é executado se especificamente solicitado ou causa de. Um bloco de função é parte de uma rede de gráficos. O bloco de função é chamado por outra linguagem de programação, ou seja, eles só são utilizados, só usa esse bloco se ele for solicitado. Se ele não for, ele não vai ser executado, certo? Então, quando eu uso um FBD, eu tenho que chamar ele para ele poder ser executado. Os blocos de função também são declarados como globais. São acessíveis de qualquer lugar de dentro do programa. Então, se você declarar ele como global, ele vai ser acessível em qualquer lugar dentro do programa, você vai poder chamar. E os valores de saída do bloco de função sempre podem ser acessados dentro da mesma estrutura. Então, tem que observar essas características do diagrama de blocos e funções. As principais funções, né, padrão dos blocos de funções é o set reset, o detector de borda, o contador crescente, o contador decrescente, o temporizador de inicialização, T-on, o T-off, o move, que é do movimento de valores, o PID, que é o PID avançado. Então, ele tem vários desses blocos aí que vocês podem utilizar, que já está pronto. A vocês, além dos que já tem, né, que eles já possuem padrões, vocês podem também projetar o de vocês, os blocos. Então, quando se projeta um novo tipo de bloco de função, deve sempre considerar todos os valores e usos futuros do bloco, né? Então, há muitas vantagens em desenvolver uma biblioteca própria de blocos de função. Então, você pode criar várias bibliotecas com os blocos de vocês para desempenhar as funções que vocês forem requeridas no trabalho de vocês. Então, é muito bom também desenvolver o seu bloco que facilita, né, seu dia a dia. Até agora, consideramos blocos de função que são definidos pelas IEC, mas existem, né, situações em que precisamos desenvolver blocos para alguma função não prevista na norma. Então, você pode fazer um bloco seu, né, que tem características que não é pela norma, que não é prevista na norma, mas para você ele atende. Então, você pode criar esse bloco para você. Então, por exemplo, aqui a função inversora, anote, né? Esse aqui é a representação da forma convencional. Aqui é a representação da inversora no ladder. Aqui é na lista de instruções que a gente viu.
E aqui é em linguagem de blocos. Então, a gente aqui está fazendo um resuminho comparando as linguagens que a gente viu até agora. Por exemplo, essa aqui, ó, AND. Então, esse aqui é o bloco convencional. Esse aqui é em ladder. E aqui seria em FBD. Né? Então, essa imagem ilustra o bloquinho AND. Esse aqui é a função ou pode ser dessa forma, que é a forma clássica. Esse aqui é em ladder. E esse bloquinho aqui é em FBD, que também vai fazer ou um ou outro, certo? Acionando a saída. Tem também a função NAND, né? Ou seja, nenhum nem outro. Então, essa é a representação normal, essa aqui é a representação dela em ladder, e essa aqui é a função de blocos. Essa aqui é a função não ou, né? Que é NOR. Ou seja, está negando o ou. Aqui, ou um ou outro, está negando, né? Cada um. Ou essa aqui. Então, essa aqui, por exemplo, é a função ou. Então, outro exemplo aqui é a função delay, né? De atraso, que esse bloco ele é capaz de atrasar um sinal de entrada por um número dado de amostras. Então, você consegue fazer o atraso. Então, aqui, ó, é o bloco delay, que você pode utilizar para fazer o atraso do sinal em relação à saída. Certo? Então, também ele é utilizado como FBD, né? Ou função de blocos. Então, tem também os blocos biestáveis, que é de set e reset, ou seja, liga e permanece ligado, ou desliga e permanece desligado. Então, aqui tem os blocos de set, né, e de reset, respectivamente. Então, você pode também utilizar o bloco para fazer a função set e reset. Esse aqui é o detector de borda, que ele pode detectar aqui, ó, a borda de subida como a borda de descida. E você pode utilizar ele no seu dia a dia de programação, né? Você pode utilizar ele na sua programação. Então, vamos ver até aqui a aula de hoje. Eu vou colocar uns exercícios para vocês lá na plataforma Ava, para vocês fazerem, exercitando, né, esse assunto. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pela plataforma, como pelo WhatsApp, que vocês preferirem, tá certo? Eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Qualquer sugestão, alguma parte que não entendeu, também pode entrar em contato comigo para ajudar vocês a compreender melhor, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal.